Oi, bom dia. Meu nome é Alessandra, sou enfermeira aqui do PSF Senhora Santana e hoje eu vou estar aqui trabalhando com vocês a pedido da coordenadora Fátima, trabalhando para vocês os direitos sexuais e reprodutivos, né, dos adolescentes e como os professores podem estar inserindo esses temas de sexualidade no meio escolar. Desde já eu quero deixar um grande beijo, um beijo cheio de saudade para os professores aqui do Colégio Antônio Xavier de Oliveira. Dizer que a gente está com saudade, tá? Tanto de vocês quanto dos alunos. Bom, para a gente começar a falar do tema, eu queria falar para vocês que a sexualidade ela é muito importante para a personalidade de qualquer pessoa, né? E o adolescente ele ainda está em formação de pensamentos, em descobertas, e a sexualidade ela é muito importante, segundo a Organização Municipal de Saúde. E a educação sexual não é só falar sobre como se prevenir, né? Das DSTs, prevenir de gravidez. A educação sexual é muito mais do que isso. A educação sexual é saber ouvir, é saber ensinar, é saber falar sem preconceito, né? Porque uma vez que um aluno for conversar com você e você for julgar, né? Mostrar preconceito, vai ser a primeira e a última vez. E assim, por isso que é importante saber ouvir, saber ensinar, saber falar. Né? A educação sexual é muito mais do que isso, do que falar, do que só procurar formas de se prevenir, de falar das DSTs, de gravidez na adolescência. É muito mais do que isso. A sala de aula é um lugar que o aluno ele pode às vezes expressar, né, suas dúvidas, expressar seus desejos. E assim, quebrar aqueles tabus que às vezes traz de casa, que ouve de algumas pessoas desinformadas. Então a sala de aula é um momento mesmo para ele estar aprendendo e é um momento que o professor percebe que ele está se expressando. É um momento assim que ele vai mostrar isso e o professor vai ter o poder, né, de captar através daquele momento ali junto, captar algumas alterações dos alunos. Exemplo. A gente sabe que nas palestras, né, em momentos de palestra, a gente fala muito sobre violência sexual, é importante. Então, no momento que o aluno, o professor, ele está trabalhando um tema desse na sala de aula, é um momento que ele pode perceber alguma diferença no aluno, captar alguma diferença e talvez aquele aluno ali possa estar sofrendo uma violência sexual em casa e naquele momento o professor captar através de um gesto, de uma ação, de uma pergunta, né? É muito importante. O que eu percebo, não percebo aqui onde eu trabalho, mas existe muito, inclusive eu estava em pesquisa, né, na internet, vi muito isso, o próprio preconceito dos professores em trabalhar esse tema na sala de aula. Alguns professores relatam que as crianças ficam muito agitadas, ficam eufóricas. Alguns professores relatam que até acende a sexualidade, mas não é bem assim, né? Por que eles ficam assim? Eles ficam assim porque ali foram um momento que eles tiraram dúvidas, que eles esclareceram, que eles puderam falar. Então parece que eles estavam presos e precisavam daquele momento. Então, esse tabu dos professores tem que parar de existir, porque a sexualidade, ela tem que ser trabalhada na escola, porque é um local onde eles expressam muito seus desejos. É na escola que tem o primeiro namoradinho, que se descobre o que é paixão, desejo, porque ele tem um coleguinha que aflorou algum desejo, né? Então, assim, a gente tem que parar com esse tabu e levar, assim, esse tema para trabalhar nas matérias, no conteúdo escolar, para que ajude na nossa prevenção, né? O tema sexualidade ele deve ser tratado com muita naturalidade, assim como qualquer outro tema, né? Tem professor que ele tem um certo receio em trabalhar esse tema na sala, né? Pelas famílias dos adolescentes. Tem adolescentes que têm famílias que têm muitos tabus ainda. Então, assim,
tem professores que têm receios ainda de trabalhar o tema, mas o tema ele pode ser trabalhado de forma leve, tranquila e assim, sem levar muita informação. A informação ela tem que ser dada aos pouquinhos, né? Para não ter esse turbilhão de dúvidas na cabeça desse aluno e também não levar algo que não era para aquele momento ainda, entendeu? Dele. Então, ir levando aos pouquinhos, de forma leve, de forma tranquila, trabalhar o tema lentamente, através de uma matéria ou outra. Às vezes o tema ele pode ser trabalhado tão leve que eles nem sintam que estão trabalhando sobre sexualidade e de alguma forma estão recebendo informações importantes. O importante também para falar para vocês que o tema ele tem os alunos, eles depois que eles recebem algumas informações em sala de aula, através de palestra, através de trabalhos, começa a surgir algumas dúvidas, né? E até um momento que eles podem procurar o professor e querer conversar mais de uma forma mais íntima, fazer uma pergunta que às vezes ele tem muita vontade de saber, mas que tem vergonha de comentar na sala de aula. Então, o aluno ele pode ter uma intimidade com esse professor e procurar esse professor para tirar essa dúvida. Então, a escola ela tem que oferecer um local mais reservado, para que esse aluno se sinta à vontade de chamar esse professor, de conversar mais intimamente, expor, né, as dúvidas e os desejos. A gente sabe também que essa matéria é muito trabalhada na matéria de biologia, né? Só que às vezes nem o professor de biologia, talvez ele não tenha tanta assim, ele não tem aquela disponibilidade, aquele carisma, e o aluno ele se sinta mais à vontade com o professor de português. Né? Ele não quer falar, embora o tema seja trabalhado em biologia, ele não quer falar com o professor de biologia, ele tem vergonha. E aí ele procura o professor de matemática, ou de português, ou de outra matéria. E aí esses professores, como um todo, devem estar preparados para ouvir esse aluno, né? Deve estar preparado para escuta, para como orientar esse aluno, para onde encaminhar, se for o caso, entendeu? É muito importante. O sexo, ele não deve ser hostilizado, né? Antigamente, era muito tabu em relação a isso. E hoje a gente sabe que o sexo, ele não pode ser banalizado, ele não pode ser colocado como menos importante. Por quê? Porque os direitos sexuais e reprodutivos fala sobre isso, eu vou falar mais pra frente sobre esses direitos. Então, assim, ele deve ser trabalhado de forma leve e deve sim ser inserido no meio escolar. O aluno ele tem o direito de receber essas informações, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, sim, de uma forma... É muito importante trabalhar não só a prevenção, né? Mas também a orientação. A orientação melhor para eles. Sobre os direitos sexuais e reprodutivos, quais são esses direitos sexuais? Toda pessoa, independente do adolescente, eles têm o direito de viver sua sexualidade, né? Sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem acreditar em falsas crenças, né? Ter livre expressão dos seus desejos, né? Então, isso é um direito, isso é um dos direitos sexuais. Outro direito é escolher o seu parceiro, né? Seu companheiro, quem ele vai querer para ter relação sexual. A gente sabe de alguns países que existem mulheres que não têm esses direitos, né? A gente sabe de países que tem meninas de 11 anos que são obrigadas a ter relação sexual até com seu próprio pai, né? No Brasil já não é assim, né? Nós temos o direito de escolher com quem ficamos e quando queremos, né? Ficar. Então, esse é um direito nós, mulheres brasileiras. Então, a gente tem esse direito de escolher com quem a gente quer ficar, com quem a gente quer compartilhar os nossos desejos. Esse é um dos direitos. A gente tem o direito também de viver a nossa sexualidade sem discriminação. Se eu quero namorar uma outra mulher, eu tenho esse direito. Então, não cabe alguém vir me julgar por que eu escolhi namorar uma mulher, né? Não cabe a um professor julgar esse aluno.
muito pelo contrário. Cabe a ele a ouvir, né, e a orientar. Ter direito, um dos direitos sexuais, ter direito a orientações sobre DSTs e gravidez precoce. Isso é um direito do adolescente. Ele tem esse direito de receber essas informações na escola. É um direito, né? Seja por parte dos professores, ou seja por parte de um profissional de saúde, ou seja, né, por outro profissional, mas ele tem esse direito. Ele tem um direito, toda pessoa também tem um direito de sexualidade sem penetração. Tem pessoas que não querem ter, tem meninas, adolescentes que não querem ter relação sexual, mas elas querem se masturbar, elas querem ser masturbada, isso é um direito dela. Então a gente pode ouvir isso durante as conversas, né, com esses alunos. E aí eu tô falando para vocês esses direitos porque é um direito dele e por isso que não é o caso da gente estar falando que não deve, ou julgar esse aluno. Ah, por que você está fazendo isso? Você não deveria estar fazendo isso, não é a idade para isso, entendeu? A gente pode orientar, mas a gente não pode julgar. Lembrando também que é um direito de todo mundo, confidência, a ética, né? É confidencial. Tudo que a gente vai ouvir desse aluno, né, é confidencial. Por quê? Primeiro, se você ouviu e você comentou, você foi antiético. Se você ouviu e comentou e ele soube, ele não vai voltar. Você perde a confiança desse aluno. Então, assim, é muito importante ter na cabeça, né, ter em mente que o que você ouviu fique para você. Ou então você compartilha isso com um profissional, que também ele vai ter ética e vai poder te ajudar e te orientar e você poder orientar esse aluno. Mas tome muito cuidado ao ouvir, né? Tem a ética de ficar só para você não perder a confiança desse aluno, tá? É muito importante. Os direitos reprodutivos o casal, ele tá namorando, né? 15 anos e o rapaz 16, exemplo. E eles decidiram ter um filho. Eu quero ter um filho. E aí? É um direito deles, se eles querem. Mas cabe a nós orientarmos, se for o caso deles nos procurarem, é o caso de nós orientarmos os riscos que podem acarretar para essa menina e os danos para esse rapaz. Mas não cabe a nós julgarmos, entendeu? Porque eles têm esse direito de escolher a idade, o parceiro, o momento, né? Eles têm esse direito. Eles têm um direito também, toda pessoa tem o direito de um serviço de saúde de qualidade, né? Engravidou, tem alguma dúvida, eles têm o direito de procurar a unidade de saúde, ser melhor orientados, ser atendido. Então, esse é um direito nosso, de qualquer pessoa, independente de adolescentes. E se for o caso, se for o caso de necessidade, temos direitos também de consultas de especialistas, igual uma gravidez na adolescência, vai precisar de um obstetra para acompanhar. Então, esse é um direito nosso. Esses são os direitos sexuais e reprodutivos, né? São direitos tidos por leis, né? Por normas. Então, são direitos que devem ser preservados, né? E que tem que ser seguidos, tá? Bom, como eu falei no vídeo para os alunos, eu falei ali tudo como a gente deve estar orientando eles a se prevenir da gravidez na adolescência, das doenças sexualmente transmissíveis, as STs, e sobre os métodos. Eu tentei falar ali de uma forma mais leve, de uma forma que eles entendam, né? Porque não adianta você falar de sexualidade, for expor meios técnicos, falar de forma difícil, falar de coisas que eles não entenderiam, de doenças que eles não entenderiam. Então, assim, eu tentei falar de uma forma leve, mas que o objetivo maior é eles terem cuidado, né? Então, assim, uma sugestão importante é essa, é falar de forma mais leve, de forma mais calma, com a linguagem que eles entendam na sala de aula, que não adianta você procurar se embasar de muito conhecimento, mas não saber passar isso de uma forma muito leve, né? E que eles compreendam, tá?
E é muito importante também, durante o momento que você for trabalhar esse tema, saber ouvir. Isso é muito importante. Às vezes o professor ele fala, mas não dá espaço para o aluno expressar, né? Se falar o que ele pensa sobre o tema, o que ele pensa sobre as práticas sexuais. Então é importante deixar um momento para o aluno se expressar. Ensinar, né, é importante na hora que vocês estiverem trabalhar o tema, ensinar por que é importante a prevenção. Sempre frisar na prevenção, né? Falou sobre AIDS hoje, e frisar fala da história, né, da AIDS, busca para eles terem interesse, leve depoimentos de algumas pessoas que teve AIDS, né, e escutem eles, né, o que eles pensam, o que eles querem. A gente pode também estar trabalhando no meio escolar usando alguns métodos que ajudam a facilitar trabalhar o tema. Esses métodos a gente pode usar também roda de conversa, debates. Roda de conversa é muito bom, só que a roda de conversa às vezes eles têm vergonha de se expressar naquele momento. Então, assim, é bom fazer uma roda de conversa e depois pedir, né, uma redação, né, para saber o que eles pensaram, o que eles aprenderam, o que eles conseguiram captar naquela roda de conversa, né? Uma outra forma também boa é pedir para eles fazerem poemas, músicas, porque ali eles vão estar colocando naquilo o que eles sentiram, o que eles pensam. É muito importante a gente saber o que as pessoas, o que os alunos pensam, o que eles sentem, né? Outra forma também é a dramatização, né? A dramatização eu acho que fica bem frisada. Eu já fui aluna, né? E era muito bom quando a gente fazia dramatização. Além de aprender, a gente se divertia. Então, é uma ótima forma de trabalhar esse tema, tá? Dramatização. A gente pode escolher também épocas do ano. A gente tem um calendário da saúde, né? Que tem vários temas durante o ano. Então, tem o dia da AIDS, tem o dia do a hepatite B, hepatite C. Então, pode escolher essas datas comemorativas e dar como um tema na semana. Fica ótimo, 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 ótimo. Eles adoram. E é uma forma muito divertida de aprender. Trabalho de campo também, né? Solicitar esses alunos, eu quero que vocês tragam uma entrevista com a enfermeira, uma entrevista com o médico. Eu queria que vocês entrevistassem uma adolescente grávida, quais foram as dificuldades que ela passou, o que ela aprendeu com isso, né? Então é importante esse trabalho de campo também, porque eles vão atrás e vão ouvir esses depoimentos e vão aprender com esses depoimentos, né? É importante também que os professores, eles estejam cientes de que eles precisam ouvir, eles precisam orientar, mas tem casos que eles precisam também encaminhar. E onde eles devem encaminhar? É muito importante que eles tenham em mente que o primeiro encaminhamento sempre deve ser no PSF, né? Porque o PSF ele vai ouvir esse adolescente. Depois que ele ouvir esse adolescente, ele vai encaminhar, se for o caso, né, para um setor mais específico. Igual um caso de um adolescente que sofreu uma violência sexual. Ele vai ser encaminhado para um psicólogo, né? Se for o caso, esse psicólogo ouvir e esse adolescente consentir, vai ser acionado o conselho, né, tutelar, né? E aí vai ter vários processos e vários encaminhamentos, mas o primeiro ponto, o primeiro local de encaminhamento é o PSF, né? Então, assim, você pode acompanhar esse aluno, né? Se ele se sentir mais à vontade, você pode ajudá-lo nessa etapa desse encaminhamento. Então, é muito importante saber, o professor saber onde e como encaminhar, né? Sempre, gente, tem em mente, primeiro ponto, primeiro local sempre vai ser o PSF. É a melhor forma, é o encaminhamento mais correto. Além de saber que aquele aluno ele está inserido naquela comunidade, vai precisar ser assistido pela equipe, pelo agente de saúde, né? Para ter uma atenção especial para aquele aluno, para também ajudá-lo, né? Lembrando de que sempre tem que ter uma ética. Você vai fazer isso com o consentimento desse aluno, para você não perder a confiança dele, né? E assim, se ele procurar você e você orientar ele ao PSF, ele falar, não, eu quero ir, pronto, ótimo. Agora você também pode
Se você conversou com ele não deseja procurar a unidade de saúde, não quer ir, mas você está se sentindo insegura em relação a como orientar esse aluno, você pode procurar sim o PSF, pedir orientação à enfermeira, pedir orientação ao médico e tá voltando a conversar com esse aluno para ver se você o convence de procurar um serviço de saúde. Bom, como eu falei antes, a gente pode trabalhar educação sexual em todas as matérias praticamente da sala de aula de uma forma leve. Eu estava lendo uma reportagem e nessa reportagem falou muito de você trabalhar sem ser muito impactante, né? Porque, como eu falei no outro vídeo, segundo o Ministério da Saúde, a adolescência ela abrange de 10 a 19 anos. Então, a partir de 10 anos, essas crianças já podem ser orientadas, mas de uma forma mais leve, né? Sem ela sentir muito, né? Até porque eles estão muito novinhos ainda. A gente sabe que um menino de 10 anos... Eu tenho um filho de 10 anos, então... eles tem muita vergonha, né? Então, assim, a gente pode trabalhar de uma forma mais leve, através de desenhos, através de questões, né, nas matérias. Exemplo, a gente pode trabalhar a porcentagem de ASTs em geografia, em matemática, né? Aqueles probleminhas de resolver, a gente pode colocar ali também. Geografia. Na geografia a gente pode trabalhar as regiões que mais teve essas doenças, as regiões que mais teve mulheres grávidas, né? Então, trabalhar de uma forma leve, né? Filosofia, a gente pode pedir um trabalho sobre AIDS, como a AIDS surgiu, o que a AIDS causa, quais são as consequências, né? Então, assim, eles vão trabalhar de uma forma leve, de uma forma que não é tão impactante, né? Porque uma palestra, você chega para dar uma palestra numa criança de 10 anos, ela vai ficar ouvindo aquilo ali. Tem crianças que não sabem nada sobre sexualidade, então ela vai ficar ouvindo aquilo ali, para ela vai ser um mundo que ela não conhece, então não vai ter muito ganho para aquele aluno naquele momento. Mas você pode trabalhar igual trabalhos, ele vai buscar, vai procurar, vai aprender e de uma forma leve. Ele vai estar aprendendo de uma forma leve, sem muita exposição, né, do tema. É muito bom também a gente trabalhar por datas comemorativas, como eu falei anteriormente. É muito bom para essa fase de 10, 12 anos trabalhar por datas comemorativas. Você aproveita a data e aproveita para trabalhar com o tema, né? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é que aqui na escola mesmo, nossa escola aqui do lado, na Escola Antônio Xavier de Oliveira, eles buscam muito isso, trabalhar com esses temas, eles conversam muito com as alunas, né? Eu acho muito legal as alunas confiarem neles, nas professoras, em Val é uma zona, né? Então, assim, aí o que acontece? Val, quando ela tem alguma dúvida, ela vem aqui, conversa comigo, os professores também, eu oriento eles, até a gente conseguir a confiança dessa aluna, né? E conseguir a confiança dessa aluna para tentar ajudá-la. Geralmente, quando eu faço as palestras na escola, eles se sentem à vontade, eu sempre deixo eles à vontade para virem aqui conversar comigo. Então, assim, é importante isso, passar essa confiança para eles virem a procurar a gente. Então, eu aproveito para parabenizar os professores daqui, né, porque é o que eu tenho mais contato, por ouvir, né, esses alunos, se preocupar, orientar. Eu espero que vocês continuem assim, né, porque essa é a melhor forma de trabalhar a educação sexual. Como eu disse no início do vídeo, a educação sexual é muito mais do que a gente falar de métodos de gravidez na adolescência. É saber ouvir, principalmente, saber ouvir e ensinar de uma forma leve e principalmente sem preconceito, né? Então, a forma de trabalhar que eu acho mais adequada é essa. Trabalhar dessa forma mais leve possível, tá? Um beijo, fique com Deus. Logo, logo isso vai passar, né? A gente vai ficar junto e espero ter ajudado vocês. Um beijo.